Você atrai aquilo que você é. E aí, você concorda com essa afirmação? Bom, podemos até atrair sim pessoas e situações que estão no mesmo cenário que a gente, mas isso não quer dizer que devemos ficar da mesma forma. Fique nessa dopamina porque você vai entender como fazer a diferença no meio dos iguais. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas à nossa dopamina do dia. Parada para mais uma palavra do Senhor nos encontra. Hoje a palavra do Senhor é o nosso diário que direciona o nosso dia. Eu quero te convidar a pegar sua Bíblia, caderno e caneta na mão e já preparar o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E se tem homens aqui nos assistindo, que vocês também sejam muito abençoados e que seu coração esteja aberto para esse tempo de reflexão. E aqui nós temos um lema, e o nosso lema é não só assistir ou ficar escutando este devocional, mas é mergulhar aqui com a estratégia chamada OPA, ouvir, pensar e agir. É este o nosso objetivo, que você possa ouvir a palavra, pensar em tudo que você vai ouvir aqui e pôr em prática na ação. Porque aquilo que a gente ouve e não pratica, não serve para nada. Então, que você realmente possa mergulhar aqui neste nosso tempo de devocional. E quem está chegando agora, que é nova no canal ou que já nos acompanha, mas ainda não é inscrita, já se inscreva para você não perder a nossa programação, porque de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, temos as nossas dopaminas e se você habilitar o sino de notificação, você vai ficar sempre por dentro quando nós tivermos um novo post, um novo conteúdo, um novo devocional e assim você não perde essas palavras que têm transformado muitas e muitas vidas. Combinado? Então já se programa aí para você não perder a nossa programação. E não se esqueça, quem ainda não faz parte da nossa Escola da Sabedoria, para entrar, o link está aqui na descrição do vídeo, você pode entrar no grupo de WhatsApp, lá nós estamos comunicando tudo sobre os nossos treinamentos, os nossos workshops e também a mentoria em grupo que já está liberada, estamos em processo de formação de turma e se você quer se tornar uma das minhas mentoriadas dentro da turma, assim como vocês viram no podcast, né, a Kelly trazendo ali a experiência dela, ela veio de uma formação de turma e foi transformador o processo dela e eu creio que vai ser para você também. Então, se você quiser saber mais informações, preencha o formulário que está aqui na descrição do vídeo para que você não perca essa super oportunidade. Mas também a gente deixou aqui na descrição do vídeo mais detalhes de como vai funcionar a nossa mentoria em grupo para que você realmente possa aproveitar. Então, não tem mais desculpas, hein? Chegou o seu momento de se transformar. Agora, sem mais delongas, vamos juntos aqui no nosso momento de devocional. Você que já pegou sua Bíblia, esse tempinho de introdução é para que você se prepare, que você encontre um lugar na sua casa, você possa se assentar, pegar a sua Bíblia e focar neste momento que é muito importante. Não é muito tempo, mas o tempo que você terá aqui vai transformar todo o seu dia, tenha certeza disso. Então, não deixe com que nada te distraia agora. Então, vamos juntos nesse momento ouvir mais a palavra do Senhor e eu quero te convidar a orar comigo, preparando o seu coração para este momento tão especial. Senhor, eu te louvo e te agradeço. Obrigada por este dia, obrigada por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu te peço, Pai, que o Senhor me capacite, que o Senhor me instrui, Senhor, que o Senhor me direcione, Pai, a falar aquilo que está no seu coração. Que cada conquistadora ou até conquistadores que estão aqui me escutando possam ter a resposta que eles têm buscado em Ti, possam ser transformados e possam, Pai, de fato viver aquilo que o Senhor tem direcionado através da Sua palavra. E que nada venha atrapalhar, Pai, nada venha impedir com que essa mensagem chegue ao coração das pessoas certas. Assim eu oro e glorifico a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, conquistadoras, vocês viram que no início eu fiz uma pergunta, né? Se você concorda com uma afirmação onde diz que você atrai aquilo que você é. Talvez você já tenha até ouvido falar que na psicologia é realmente comprovado que você é a média das 5 pessoas que convivem próximo a você. Então, se você, por exemplo, convive numa roda de fofoqueiros, logo você pode se tornar a sexta fofoqueira da história, né? Então, isso é real, isso acontece, isso se chama também um efeito manada, isso também se chama efeito de influência, que você pode estar inserida sim, sem perceber, e isso pode estar realmente mudando sua maneira de ser por conta do ambiente que você vive. Mas
hoje eu quero compartilhar com vocês algo que a própria palavra nos traz de exemplo, que mesmo que a gente esteja cercado por pessoas ou situações que não são boas ou até que se parecem com o que nós estamos vivendo, isso não significa que nós precisamos ficar da mesma forma. Então, abra o seu coração, porque talvez hoje a palavra de Deus vai trazer realmente uma clareza para você entender onde você precisa se posicionar, onde você precisa fazer a diferença, porque por mais que você esteja cercado por situações que são repetitivas, situações que se parecem também com o seu cenário, isso não quer dizer que você precisa continuar da mesma forma. Bom, você já entendeu que agora nós vamos mergulhar aqui na palavra de Deus e eu tenho certeza que isso vai mexer com o teu coração. Então já abre a sua Bíblia aí em 1 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 22 e nós vamos ler apenas os 2 primeiros versos desse capítulo. Então, você que já abriu sua Bíblia, leia junto comigo, eu vou ler na versão NVI, tá bom? E o texto diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Bom, aqui é o momento que nós vemos que Davi ele está fugindo da perseguição que ele estava sofrendo com o fato de Saul querer, de alguma forma, capturá-lo e até matá-lo, porque Saul percebeu que Davi era o futuro rei. E aquilo estava mexendo com Saul de determinada forma que Saul se revoltou contra Davi e começou a persegui-lo em todos os lugares, a ponto de Davi ter que fugir da cidade de Gate e se esconder em uma caverna. E essa caverna é a caverna chamada Caverna de Adulão. É uma história muito conhecida, né? Acho que talvez você que já ouviu a história de Davi, você que acompanha as leituras bíblicas, provavelmente já tenha ouvido falar dessa caverna. É uma caverna muito conhecida nessa história de Davi, porque foi dentro dessa caverna que vários salmos foram escritos, vários salmos, né, que edificam a nossa vida foram escritos, inclusive Salmo 58, 56, são salmos escritos de fato dentro da caverna de Adulão, e ali ele teve momentos únicos com Deus, de encontro com Deus, em um dos momentos mais difíceis que ele estava enfrentando. Para você entender melhor, Davi, ele já estava ali, né, casado com a filha de Saul, mas ele precisou fugir para preservar sua vida. Então ele sai do palácio, sai do conforto de um palácio, sai da vida que ele estava tendo, né, naturalmente como um capitão do exército de Saul, um homem que, né, estava ganhando várias batalhas e de repente ele se vê jogado dentro de uma caverna suja, uma caverna escondida. Então, assim, não era uma situação boa, né? Era uma situação literalmente horrível, uma situação lamentável. E não bastava isso, nós vemos aqui que quando os pais, né, o pai, na verdade, Davi e os seus irmãos ficam sabendo que Davi estava na caverna, eles foram encontrar Davi. Só que junto com eles foram mais 400 homens, olha isso. 400 homens foram até Davi na caverna de Adulão, porém esses homens, conquistadora, esses homens não tinham nada a oferecer a Davi. Pelo contrário, eram os homens que estavam também na pior, estavam endividados, estavam bravos, né, irritados com a situação, descontentes com o cenário que eles estavam vivendo, ou seja, o que eles poderiam agregar a Davi nessa situação, sendo que Davi também estava vivendo uma fase difícil? É interessante, né, a gente olhar para isso. Talvez até aqui, se a gente pode contextualizar para os dias de hoje, Davi poderia dizer, gente, eu que não estou bem, ainda tenho que cuidar daqueles que estão pior que eu, né? Você já se sentiu desta forma? Não estando bem, não estando, né, no seu melhor momento e ainda ter que se preocupar com outros que estão pior que você? Já passou por isso? Bom, Davi está passando por essa situação nessa história que nós estamos lendo. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que mesmo Davi não estando no seu melhor momento, mesmo Davi não estando na sua melhor fase, Davi ele não rejeita esses homens. Mas ele não usa esses homens como um apoio para ficar ali chorando e lamentando a vida.
Pelo contrário, a Bíblia relata aqui no verso 2 que Davi se tornou líder daqueles homens. E o líder não foi para ficar ali chorando, lamentando ou resmungando da vida, mas pelo contrário, ele se tornou líder preparando aqueles homens para serem verdadeiros guerreiros. Então Davi, ele dentro de uma situação onde ele estava no mesmo cenário que outros homens, ele conseguiu fazer a diferença. E aqui é onde eu quero começar a instigar você a pensar através dessa dopamina. Pode olhar para a sua vida hoje, pode ver o seu redor e com certeza você vai perceber que há situações que você tem realmente convivido com pessoas que estão no mesmo cenário que você. Talvez hoje você esteja numa fase difícil financeira e aí quando você olha ao seu redor, conversa com um, conversa com o outro, você vai ver, nossa, fulano também tá, Beltrano também tá, nossa, tá tudo muito difícil. Talvez você esteja enfrentando um desafio no seu casamento, aí você conversa com uma, conversa com outra, aí também tá falando que tá difícil, que o casamento não está fluindo, ou é até mesmo com os filhos, enfim. Já aconteceu de você sentar numa mesa ou, enfim, conversar com alguém e aquela pessoa está na mesma situação que você e vocês estarem ali no mesmo momento de vida? Só que nesse momento, o que você tem feito? Você tem sentado e lamentado junto com essas pessoas? Você tem sentado e reclamado junto com elas? Você tem sentado, você tem estado ali nessa roda de conversa para realmente ficar ali dizendo quanto a vida é difícil, quanto a vida é injusta, quanto é desafiador? Ou você tem feito a diferença? Porque nessa história que nós estamos vendo aqui, Davi, ele poderia ter simplesmente estado ali com aqueles homens na caverna e ficar ali, olhando para a vida dele, reclamando da vida dele, porque agora ele estava vivendo um momento difícil, porque agora ele já não estava mais, naquele glamour que ele tinha antes de morar num palácio, de ser casado com com a filha do rei, de ser um homem de confiança de Saul. Pelo contrário, agora ele se tornou um fugitivo, Agora ele era um homem procurado por todos os lugares e estava morando numa caverna. E para você saber, caverna naquela época era usado como um banheiro, entende? Então não era um lugar muito confortável e nem cheiroso, se você consegue me entender. Então, Davi não estava no melhor momento. E para chegar ali, ainda tinha que estar junto com homens que estavam pior que eles, estavam numa fase difícil como ele, estavam endividados, estavam descontentes. Então, o que aqueles homens poderiam agregar a Davi? A verdade é que muitas vezes nós pensamos, diante de situações, o que as pessoas podem nos agregar. E às vezes, quando a gente está passando por um momento difícil, o que mais a gente quer é que venham pessoas para nos ajudar. Mas você já parou para pensar que no seu momento de dificuldade é onde mais Deus quer te usar para ajudar pessoas? Eu olho para a minha história, eu olho para a minha vida e eu percebo que foram nos momentos mais difíceis em que eu estava enfrentando, foram os momentos em que mais Deus colocou pessoas na minha vida para que eu pudesse ajudar. Foram os momentos onde mais eu precisei parar de olhar para a minha dor e começar a olhar para o outro. E quando eu olho para Davi, eu enxergo exatamente isso. Um homem que não olhou só para a dor dele, mas ele viu ali 400 homens sofrendo, 400 homens desesperançosos, mal, talvez distantes de Deus, e Davi decidiu ser líder, decidiu se posicionar. Davi decidiu ajudar aqueles homens. E sabe por que eu te afirmo isso? Porque se nós olharmos na palavra do Senhor um pouco mais à frente, então se você quiser anotar aí para você ler depois, você pode conferir lá em 2 Samuel, no capítulo 23, do verso 8 ao 39. Você vai ver que ali há o relato do próprio Davi falando dos seus valentes, os valentes de Davi, os príncipes de Davi. Quem eram eles? Justamente homens que se levantaram no período da caverna. 400 homens estavam ali com ele, mas pelo menos dali 39 foram levantados para estar com ele à frente da batalha. Homens que foram corajosos e que realmente eram destemidos junto com ele. Homens que vieram do período da caverna. Aqueles mesmos homens endividados, aqueles mesmos homens que estavam amargurados, esses mesmos homens, lá na frente, em 2 Samuel, no fim da vida de Davi, ele cita dizendo que esses homens foram fiéis, estavam com ele em todo o tempo.
Porque Davi, ele decidiu tornar homens endividados, homens que estavam desesperançosos, homens que estavam amargurados em verdadeiros guerreiros. E você? O que você está fazendo? Você tem ajudado pessoas que podem estar na mesma situação que você, mas a avançarem, a não ficarem no mesmo lugar? Ou você tem lamentado a vida junto com essas pessoas? Quem que você quer ser nessa situação? Aquela que fica sentada chorando ou aquela que, diante do momento que está enfrentando, decide se levantar e se posicionar e ajudar outras pessoas a se posicionarem também? É interessante quando eu olho para essa história de Davi e percebo que ele pôde sim atrair pessoas que estavam na mesma situação ou até piores do que ele, porque ele não estava numa situação tão boa. E ele foi cercado por homens que estavam também ali, talvez querendo se refugiar, querendo fugir do problema que estava enfrentando, assim como Davi, porque Davi estava naquela caverna se refugiando, fugindo de um grande problema, fugindo de Saul. Mas aqueles homens que chegaram lá, mesmo naquela situação, eles viram Davi como uma pessoa diferente entre eles. Viram em Davi um líder que se posicionou, mesmo estando no mesmo cenário que eles, mas ajudou eles a enxergarem diferente. Essa é a demonstração que nós não precisamos estar num nível diferente para ajudar as pessoas. Às vezes, Deus quer realmente te usar no mesmo nível que as outras pessoas. Se hoje você está passando por um problema no seu casamento, você já experimentou também ajudar outras mulheres que estão passando por problema no casamento a se manterem firmes no propósito de não desistir, assim como você tem se mantido firme a não desistir do seu casamento? Você está passando por uma situação financeira difícil? Você já pensou em se unir com outras pessoas que estão passando por dificuldade financeira e juntos orarem, juntos buscarem a Deus, juntos pensarem em como se ajudar para se reerguer e juntos unirem forças para sair dessa situação? Você já pensou, se você hoje está enfrentando um problema com seus filhos, ajudar outras mães que estão enfrentando problemas com seus filhos também, a unir força em oração, em conselho, em alegria, em ânimo, em compartilhamento da palavra com essas outras mães? Às vezes a gente quer que a gente seja ajudado, mas e se você for a resposta para alguém hoje? Você já parou para pensar nisso? É onde nós precisamos aprender a entender que Deus quer nos usar mesmo no meio das nossas debilidades, da nossa fraqueza. Isso me lembra muito o que Paulo diz, né? Quando sou fraco é que sou forte. Quando Davi estava na sua fase mais vulnerável e fraca, foi quando ele mais se posicionou como líder. Foi ali que ele de fato se tornou um guerreiro. Foi ali que de fato ele se tornou um grande líder, porque ele precisou ajudar 400 homens a se reerguerem, enquanto ele também estava passando pelo processo difícil. Então essa é a demonstração que para Deus não existe, eu preciso primeiro estar bem para eu poder ajudar, primeiro eu preciso ter tal coisa para eu fazer a diferença. Não. Para Deus Ele quer que você comece a fazer a diferença agora, hoje, o quanto antes você pode. E como eu sempre falo aqui, essas dopaminas hoje, se elas existem, é porque elas nasceram no momento das minhas maiores dificuldades. A maioria das dopaminas que já compartilhei aqui foram devocionais, foram ministrações que o Senhor fez ao meu coração nos momentos de maior dor. E hoje, esses momentos têm ajudado outras mulheres. Tem ajudado mulheres a se reerguerem, tem ajudado outras pessoas a passarem pelos momentos difíceis que também eu já passei. E quantas, naquela época, quando eu ainda estava num processo de depressão, estava ajudando outras que estavam passando por processos difíceis, enquanto eu também não estava bem. Quantas vezes eu já fiz algo por alguém, também não estando 100%. Mas isso não é sobre você se sacrificar, se martirizar. Isso é sobre você entender que as coisas podem não estar boas hoje, mas isso não muda quem você realmente deve ser. Você tem que ser uma conquistadora. Você tem que ser posicionada e fazer a diferença onde você está. E se você entendeu que essa palavra é um direcionamento de Deus para a sua vida, eu quero te convidar agora a pôr em prática algumas estratégias. E para isso eu quero te desafiar, conquistadora, a duas coisas. A nossa lição prática de hoje, ela se divide em uma primeira estratégia. O que você tem feito com o seu dom e sua habilidade diante dos seus desafios? Essa é a primeira pergunta que eu te faço. Por quê? É através do seu dom, é através das suas habilidades que você pode servir outras pessoas.
Talvez hoje você tenha uma habilidade, você tenha um dom que pode fazer a diferença onde você está. Mesmo que você não tenha muito, mas o pouco que você tem já faz a diferença onde você está inserida. Você lembra de Dorcas, uma viúva que também não tinha muitos recursos, mas ela sabia costurar. E ela costurava para todas as outras viúvas, para órfãos, ela costurava para sua comunidade. E quando Dorcas veio a falecer, toda a comunidade se comoveu para tentar, de alguma forma, trazer Dorcas de volta. E é quando a comunidade pede para Pedro orar por Dorcas, para que ela pudesse voltar. E Pedro se comove por ver o quanto aquela mulher era amada. Porque Dorcas, por mais que ela fosse da mesma situação que as outras, ela fazia diferença no meio das iguais. Então seja a diferença no meio do cenário onde todos estão da mesma forma. Seja a alegria para sua casa, seja a solução para suas amizades, seja a resposta que alguém precisa hoje, mesmo que ela esteja no mesmo cenário que você. E para finalizar, está na hora de você levar a esperança para as pessoas, sua fé, a sua ousadia, a sua determinação e não os seus problemas. Compartilhar problemas pode até parecer um alívio, um afago para a nossa alma. Quem é que não gosta, né, de sentar do lado de alguém e poder falar dos problemas para outra pessoa e outra pessoa ouvir ou entender o que você está passando? Mas Deus não te chama só para ficar desabafando os seus problemas. Deus te chama para tornar os seus problemas um combustível de transformação, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. E se você entendeu que essas lições práticas realmente vão te ajudar a se posicionar hoje, eu quero te convidar a comentar aqui. Coloca aí, eu vou me posicionar diante dos desafios. E coloca a nossa hashtag, a nossa palavrinha, né, o nosso foco aqui, que é o OPA, ouvir, pensar e agir. Porque se você fizer isso, eu vou entender que você está determinada a fazer a diferença no meio dos iguais. E aí, você topa esse desafio? E não se esqueça de se preparar para o dia. Assim como eu, já me preparei para o dia, já estou pronta para o meu dia, meu look já está montado e eu quero te convidar a realmente se preparar. E se hoje você tem dificuldade para se preparar para o dia, não sabe qual roupa usar, como combinar, você pode ter acesso ao meu e-book com mais de 200 looks. É só você ir na descrição do vídeo, pegar as informações e adquirir para você tê-lo aí em suas mãos. E também fazer parte da minha mentoria em grupo, porque lá nós também vamos falar como você pode tornar a sua imagem diariamente estratégica para ser realmente posicionada como uma conquistadora. Então agora, chega de desculpa, vai lá viver o teu dia como uma conquistadora pronta para o dia e inspire as pessoas que estão ao seu redor a fazerem diferente, né? A serem diferentes. Então você pode começar, inclusive, a partir da sua imagem. E aí, você aceita esse desafio? Espero que sim! E eu te encontro nas próximas dopaminas. Um grande beijo e tchau, tchau!